A gente vive hoje um hype, principalmente causado pelo lançamento do ChatGPT no final de 2022, mas o processo ele é muito mais longo e muito mais sólido do que a gente tá... AI não é um negócio novo, acho que esse é o principal ponto. Mas o hype está sendo vivido na sua plenitude. Antes, lógico, as grandes empresas de tecnologia já estavam trabalhando com isso, mas não era uma coisa tão popular, né? Acho que agora se popularizou. O que você acha que tá faltando? Quais são os principais pontos dessa virada de cabeça mesmo, de mindset? Vai levar tempo. É uma tecnologia super poderosa, mas a gente só tá no começo dela, assim. Não é algo que a gente precisa estar ansioso, nem pro que ela pode entregar de bom, nem pro que ela pode entregar de ruim, porque ainda vai levar bastante tempo para essas coisas acontecerem. E quanto mais cedo tu começar a se adaptar e conversar e interagir com essa nova tecnologia, mais fácil vai ser para fazer uma adesão em massa que vai acontecer. Esse é o profissional que eu vejo que tá em falta, assim, não é necessariamente a pessoa mais técnica do AI, é a pessoa que consegue usar. Por que você vai esperar 5 anos se é uma coisa que vai acontecer, se você pode começar a aprender hoje? Independente da empresa, da área, todo mundo tá falando de inteligência artificial, eu não consigo nem imaginar como é que isso tá no Vale do Silício. Mas quando você olha e você vê a formação profissional ou o nível de preparo dos profissionais aqui do Brasil versus o nível de preparo dos profissionais do Vale do Silício, o que você percebe de diferença? Muita gente confunde Gen AI, que é a capacidade de criar algo novo usando inteligência artificial, com tecnologias que a gente já usa ou já podem ser usadas em escala e que ainda não estão sendo bem implementadas nas empresas. Tem muito espaço para fazer isso hoje em dia. Mas tem um caminho para você pular nessa onda e conseguir também ser um agente de transformação e de impulsionar essa visão, né? As pessoas, elas são mais ágeis e mais rápidas do que as empresas, naturalmente. Ninguém tem desculpa para não fazer assim. Gasta lá 20 minutinhos do seu dia, pensa como meu dia a dia poderia ser diferente. O que tem de perspectiva para frente? O que você deixaria de mensagem? Comece a estudar isso hoje. Para mim, a gente está diante de uma ferramenta, nada mais do que isso, mas uma ferramenta que vai mudar a nossa vida, assim como o computador mudou há 30 anos atrás, assim como o smartphone mudou, a internet mudou. Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP, e tô aqui para mais um episódio do Acelera Aí, esse podcast em que eu converso com grandes nomes sobre inteligência artificial. E hoje eu recebo direto do Vale do Silício o Cadu Souza, ele que é empreendedor, investidor e entusiasta de inteligência artificial, e atualmente ele faz mestrado em Stanford, o centro da inteligência artificial, onde tudo está acontecendo, e vem aqui dividir com a gente um pouco dessa experiência e das tendências que ele está vendo. Bem-vindo, Cadu. Muito feliz que você está aqui direto do Vale do Silício, na janela de 2 dias no Brasil, conseguiu priorizar aqui a agenda com a gente. É realmente muito legal. Acho que todo mundo que está aqui, aluno da Faculdade XP ou interessado aqui em tecnologia, vai gostar muito do bate-papo. Acho que você traz uma perspectiva bem interessante. E acho que até antes mesmo da gente começar, se apresenta também, traz um pouquinho do quem é o Cadu, para todo mundo te conhecer também. Legal, super prazer estar aqui. Acho que vocês têm uma causa e um impacto gigantesco. Tive 2 empresas, consegui vender as 2. A última para PagSeguro, teve impactou mais de 350 mil pequenos empreendedores. E decidi passar um ano morando e estudando em Stanford, né, dentro do Vale do Silício. E tive uma sorte gigantesca de ver o lançamento e todo o hype que a gente está vendo hoje de AI direto da fonte, né? Onde isso realmente está acontecendo. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho disso que eu estou vendo do Vale, eu continuo morando lá, e trazer um pouco dessa perspectiva americana aqui para o Brasil. E eu acho que tem muita oportunidade de a gente tropicalizar esse conhecimento e conseguir realmente ser muito mais produtivo usando o que eu aprendi lá aqui no Brasil. Eu imagino que, assim, se aqui no Brasil, né, Cadu, a gente tá falando muito de inteligência artificial e tá realmente em todas as conversas, independente da empresa, da área, todo mundo tá falando de inteligência artificial, eu não consigo nem imaginar como é que isso tá no Vale do Silício, né? E acho que é um pouco do que você comenta de perspectiva de trazer um pouco da sua visão, né? Talvez por aí a gente possa começar. Como que tá? Se eu chegar aqui, ó, não vou falar o dia pra... Mas se eu chegar em julho, agora julho de 2024, no Vale do Silício, como que tá versus o que você tá vendo hoje aqui no Brasil? Eu acho assim, tem um contexto hoje de hype,
mas é super importante a gente entender que essa é uma onda que ela vem que vem acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala do conceito de AI, ele nasce na década de 50 e ele vem sendo construído nos últimos 70 anos, né? Então, o próprio laboratório de Stanford de inteligência artificial é da década de 60. Ou seja, a gente vive hoje um hype, principalmente causado pelo lançamento do ChatGPT no final de 2022, mas o processo ele é muito mais longo e muito mais sólido do que a gente está... AI não é um negócio novo, acho que esse é o principal ponto. Mas o hype está sendo vivido na sua plenitude e de uma maneira completa dentro da universidade. Então, no último ano que eu passei lá, era muito difícil tu ter uma aula que não tinha um tema de AI. Sendo o professor incentivando a gente a usar AI, sempre com um disclaimer, dizendo o seguinte, usa AI, mas avisa que tu usou. Em matérias como, por exemplo, análise de decisão, onde que era uma matéria basicamente de programação, mas que agora ele olha e diz, existe uma nova ferramenta que te deixa muito mais poderoso, que te permite fazer coisas muito mais rápidas e mais fáceis. Usem e aprendam como essa nova ferramenta pode te ajudar a entregar o que você precisa. Mas a gente viu isso na gestão, a gente viu isso no desenvolvimento de novos produtos, em entrevista, em todas as matérias, a gente vê essa ferramenta super poderosa, tentando achar seu espaço ainda, de como realmente tu usar ela para ganhar mais produtividade. Em algumas matérias estão mais avançadas, em outras ainda a gente está descobrindo. Perfeito. E é engraçado isso, né? Porque aqui também foi muito depois do ChatGPT que o GenAI veio e que democratizou um pouco do acesso. E antes, lógico, as grandes empresas de tecnologia já estavam trabalhando com isso, mas não era uma coisa tão popular, né? Acho que agora se popularizou. Lá no Vale do Silício também, o ChatGPT foi o estopim ou já estava assim, vai vir uma tecnologia nessa linha e todo mundo já falando muito disso, ou realmente para lá também teve essa mudança? Eu acho que o ChatGPT ele fez um trabalho importante de marketing mesmo, que ele atingiu o consumidor. Se a gente for pensar, o consumidor já usava AI de diversas maneiras. Quando uma transação bancária era aprovada ou não aprovada por causa de fraude, ali tu já tinha inteligência artificial sendo usada. Na própria aprovação de crédito também já tinha isso. Mas em coisas mais simples, toda vez que você pesquisava uma palavra no Google, tu já tinha inteligência artificial sendo usada. Só que ninguém sabia, então a gente tinha essa ignorância por não usar realmente a ferramenta. A ferramenta era usada embedada em outras soluções que a gente estava usando no dia a dia. Quando o ChatGPT veio, né, trazendo, baseado num LLM, na capacidade de entender e compreender texto, e permitiu que o usuário interagisse com essa ferramenta direto, aí sim criou esse grande hype no usuário, e que fez o awareness mesmo nas companhias aumentarem muito. Então, acho que o ChatGPT, né, o que a gente está vendo hoje, que não é a tecnologia mais madura que a gente tem, ele criou esse grande buzz, mas isso ajudou muito as tecnologias mais maduras de machine learning, de deep learning, que hoje, de reconhecimento visual, de coisas que tu já pode aplicar e que estão muito mais maduras como tecnologia, a serem implementadas em outras ferramentas. Então, no final das contas, muita gente confunde GenAI, que é a capacidade de criar algo novo usando inteligência artificial, com tecnologias que a gente já usa ou já podem ser usadas em escala e que ainda não estão sendo bem implementadas nas empresas. Tem muito espaço para fazer isso hoje em dia. E tem muito espaço e tem muita gente querendo preencher esse espaço, né, Cadu? Sim. Acho que todo dia nascem diversas startups para tentar resolver uma dor e tudo mais. E talvez aí nos próximos meses ou anos, a gente vai ver a seleção natural sendo aplicada, assim, e quais que vão sobreviver, né? Porque hoje a gente eu vejo muito ainda que as empresas nessa democratização usam muito inteligência artificial para produtividade interna, né? Perfeito. Acho que essa é a principal ferramenta. O que eu faço hoje que eu consigo fazer mais rápido, melhor, utilizando inteligência artificial, o que ela me potencializa? Mas ainda na solução com o cliente, as empresas estão mais cautelosas, eu diria, assim, de colocar ela para gerar receita, né? O que você tem visto de empresa, de case, dado que lá tem muito, que está saindo na frente nessa questão da geração de receita? Eu acho que aqui tem
a gente vê uma divisão clara, assim. Tem essa coisa dos 30% a mais de produtividade, de tu conseguir dar mais velocidade para o time. Isso está acontecendo. Uhum. Mas eu acho que não é o uso do longo prazo da inteligência artificial. Do outro lado, a gente tem pesquisas acadêmicas acontecendo que estão dando benefícios realmente disruptivos. Eu vou dar alguns exemplos que é onde eu acredito que a AI vai realmente transformar o mundo. Uhum. Um deles, por exemplo, uma pesquisadora de Stanford, ela ensinou comportamento de física para o modelo, né? Física mesmo. Uhum. Então, os conceitos mais básicos que a gente tem nisso. Então, termodinâmica, gravidade, mecânica dos fluidos. Imagino que o modelo agora entende isso. E ela começou a dar para esse modelo imagens de satélite. E ao invés de fazer o que a gente fazia há muito tempo para previsão meteorológica, que usava supercomputadores, ela pediu para o modelo, através de imagens, dizer o seguinte: o que vai acontecer nas próximas 2 horas nessa imagem, nas próximas 4 horas, nas próximas 7 dias. E o modelo teve a mesma resultado de um modelo de um supercomputador prevendo o tempo, só que com 100 mil vezes menos capacidade computacional. O que isso impacta na realidade? Isso não é um projeto de ficção científica. O que impacta é que talvez um agricultor no interior de Santa Catarina, ao invés de ele precisar ter uma estação meteorológica na fazenda dele, ele pode abrir um app, rodar uma previsão meteorológica no celular dele, e ele vai ter uma acurácia tão grande quanto se ele tivesse uma estação lá. Então, esse é o tipo de coisa que eu realmente acredito que a AI está acontecendo. Um outro case muito interessante... E aí ele não, pegando seu ponto, né, Cadu? Ele não vai perder a produção, ele não vai perder o timing, ele vai conseguir realmente gerar essa ele vai produtividade. colocar menos agrotóxico, ele vai ter mais produtividade, assim. Então, tem vários efeitos que a gente vai ver ao longo dos anos sendo distribuídos. Uhum. E daqui a pouco, quem sabe, ele não fica em casa ali e a própria máquina já aplica o agrotóxico ou não aplica o agrotóxico, ele só olhou, viu ali e falou, tá tudo certo com a fazenda, tudo certo com o que eu tinha que fazer aqui, o caminho tá bom. Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto, deixa eu ir correr, sei lá. É isso. E tu tem hoje, se tu juntar, por exemplo, outra tecnologia que é super madura, que é de reconhecimento facial, de visão computacional. E dentro de visão computacional também tem reconhecimento facial. Mas visão computacional é a capacidade de um computador, a partir de uma imagem, extrair informações. Então isso pode ser realmente teu rosto, onde ele identifica, pô, esse aqui é o Cadu, mas pode ser também de uma folha ou de uma planta. Então, provavelmente no futuro esse agricultor também ele pode tirar uma foto de uma planta. Tem alguns apps que dá para testar em casa sobre isso, e ele vai dizer, cara, precisa de mais água, precisa de mais fertilizante, precisa de mais adubo. E de uma maneira que hoje é muito empírica, mas consegue colocar ciência para isso. E a gente está pegando uma verticalzinha. Outra vertical que está bombando muito, está acontecendo muito nos Estados Unidos, que é revolucionária, é quando a gente fala do desenvolvimento de novos medicamentos. Uhum. Uma outra pesquisadora, ela conseguiu também ensinar para um modelo como as células, como os vírus, na verdade, como as proteínas elas se moldam. Esse é um grande projeto do Google, o AlphaFold, e ela começou a ver como um vírus acaba gerando mutações. E por que isso é importante? Eles pegaram a célula, o vírus, né, base, o DNA base do Covid-19, e começaram a fazer mutações em laboratório. E eles chegaram exatamente no mesmo DNA do Omicron, só que isso em laboratório. Então, basicamente, hoje a gente tem capacidade técnica de criar uma vacina para uma doença, para um vírus que ainda não existe. Você já consegue saber o vírus que existe a partir dele, quais são as probabilidades ou os mais prováveis de existirem e criar a vacina. E como tu tem o DNA exato dele, tu consegue produzir uma vacina para algo que ainda não existe. Então, esse tipo de coisa que a gente está vendo agora da AI é super revolucionária, e eu acho que isso realmente que a gente vai começar a ver nos próximos anos a realmente mudar o mundo. A coisa do 30%, 40%, 50% de aumento de produtividade é super importante, mas para mim é uma janela mais curta de tempo. É a gente ainda aprendendo a usar a tecnologia, a gente está tentando pegar essa tecnologia super complexa e colocar no nosso processo estabelecido. Quando a gente começar a entender mais essa tecnologia e começar a desenhar um processo para que essa tecnologia tenha a melhor performance, a gente muda.
Isso não é uma coisa nova. Quando a gente teve a invenção da energia elétrica, por exemplo, tinha uma expectativa que ela fosse mudar completamente a forma como as fábricas funcionavam. Uhum. E não aconteceu isso. Então levou quase 20 anos, para eles começarem a criar fábricas do zero, usando energia elétrica como a base energética. E aí sim elas conseguiram ganhar produtividade. Então, eu gosto muito desse conceito de a gente olhar para o passado, ver o que aconteceu, e a gente entender sim que tem uma curva de maturação e que esse negócio vai levar tempo. É uma tecnologia super poderosa, mas a gente só está no começo dela. Assim, não é algo que a gente precisa estar ansioso, nem para o que ela pode entregar de bom, nem para o que ela pode entregar de ruim, porque ainda vai levar bastante tempo para essas coisas acontecerem. É isso. E talvez pensando, né, Cadu, aqui, eu acho que uma das coisas que mais me impressionam com a inteligência artificial, ou com esse tema, é a velocidade com que as coisas mudam, né? Se você pega na história, igual você trouxe, as janelas de tempo, elas podiam ser mais longas, assim. E acho que agora a gente já está numa velocidade que as coisas mudam muito rápido e que a gente consegue adotar a tecnologia e ajustar mais rápido. Não que não tenha uma curva e que a gente já esteja lá, eu acho que também vão alguns anos para o processo estar melhor estabelecido, mas as coisas mudam muito rápido e a gente está conseguindo caminhar, né? Então, a velocidade de mudança e de percepção de mudança que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha na Revolução Industrial, na energia elétrica e tudo mais. E pegando um pouco do ponto que você trouxe, o que você acha que é o principal ponto para fazer essa adequação que você comentou, né? Hoje a gente está tentando pegar a inteligência artificial e adequar nos processos que já existem, ao invés da gente criar processos que já nascem com inteligência artificial. Tangibiliza um pouco, assim, o que você acha que está faltando, quais são os principais pontos dessa virada de cabeça mesmo, de mindset? Acho que o primeiro, assim, toda vez que vem uma nova tecnologia, a nossa tendência, até como humano, né? A gente tinha medo do escuro há 60 mil anos atrás. Tem gente que tem medo até hoje, né? A nossa tendência... Melhor não perguntar muito, que deve ter umas pessoas já com bastante idade com medo do escuro. Mas é isso, a nossa tendência ao desconhecido, em frente ao desconhecido, ou é de lutar ou é de congelar. Grande parte das pessoas congelam. Uhum. A gente está vivendo o desconhecido agora. E tu tem muito ruído, muita coisa que não faz sentido em relação ao AI, a revolução das máquinas, que isso vai perder o controle e tudo mais. E o principal fator que a gente deve fazer agora é transformar o desconhecido em conhecido. Uhum. Ou seja, estudar, se aprofundar, perguntar. Isso todo mundo deveria estar fazendo agora. Diferente de outras tecnologias que a gente viu nos últimos 10 anos, essa aqui tem uma tendência maior de ficar, principalmente porque tem muito dinheiro sendo investido. Diferente de blockchain, diferente de impressora 3D, diferente até mesmo de carros autônomos, e robotização, que eram coisas específicas, nichadas, a gente está vendo o mundo inteiro investindo muito dinheiro nisso. A ponto de a gente ter uma bolha, provavelmente, mas é um negócio que é difícil voltar atrás. Uhum. Então, até primeiro... pelo tamanho de aplicação, né, Cadu, que tem. Assim, pode é uma revolucionar aplicação tudo. que você pode... Ela encaixa na sua vida pessoal, ela encaixa no trabalho, em todos os setores. É uma base mesmo, né? Diferente dos outros exemplos. Isso. Talvez seja tão grande quanto a próxima internet, quando a internet, talvez seja a próxima internet. Então é difícil tu imaginar a gente voltando atrás e dizendo o seguinte, não é isso. Provavelmente vai ter curvas ainda, a gente tá num hype, esse negócio deve cair um pouco, tu deve ter uma bolha, mas daí tu vai achar os processos, vai amadurecer, esse negócio cresce de novo. Mas o principal ponto agora é aprender. Entender o básico da tecnologia, cara, começa a testar no teu dia a dia. Incorpora. Todo o processo novo que a gente está usando é difícil. A primeira interação que tu vai ter com o ChatGPT não vai ser a melhor possível. Tu vai dizer, eu posso fazer do jeito que eu estava fazendo. Mas entendam isso como uma revolução que a gente está começando. E quanto mais cedo tu começar a se adaptar e conversar e interagir com essa nova tecnologia, mais fácil vai ser para fazer uma decisão em massa que vai acontecer. Para mim, a gente está diante de uma ferramenta, nada mais do que isso, mas uma ferramenta que vai mudar a nossa vida, assim como o computador mudou há 30 anos atrás, assim como o smartphone mudou, a internet mudou. É muito difícil a gente ver, pelo menos na minha opinião,
a gente vê um mundo onde a AI não esteja acontecendo em vários aspectos da nossa vida o tempo todo. Uhum. Então precisa aprender. E acho que hoje tem tanto conteúdo bom e de qualidade para fazer isso, esse próprio podcast. Então, conseguir assistir isso, entender os use cases, como isso está aplicando nas indústrias, o que está acontecendo, é uma forma... Essa que todo mundo deveria fazer, né? Então, não tem como escapar disso. E eu acho que também é parte do perfil do profissional que eu vejo que o mercado está buscando quando fala de inteligência artificial, né? Dificilmente é só aquela pessoa técnica que sabe realmente desenvolver a tecnologia, mas é muito nas empresas que vão usar mais como caso de uso do que como produtora de tecnologia, a pessoa saber questionar, querer aprender, mudar o mindset de como ela viu as coisas até agora e de como que ela pode fazer essa próxima pernada, né? Então, esse é o profissional que eu vejo que tá em falta, assim. Não é necessariamente a pessoa mais técnica do AI, é a pessoa que consegue usar. Tem até programa de estágio que a gente vê focado em AI. E a pessoa não busca gente de tecnologia, a empresa, né? Busca pessoas que consigam ter esse senso crítico, provocar a empresa e realmente mudar a engrenagem do que já existe, né? Porque em cada uma das empresas você já tem um corpo de funcionário, já tá ali trabalhando com a sua idade, assim, às vezes um pouco mais avançada, que faz aquilo há muito tempo e que não tem a propensão, igual você falou, né? Ou congela ou fica com medo ali e no final do dia precisa virar essa engrenagem e mudar o mindset das empresas, né, Cadu? E acho que essa é a próxima pernada, né? Ter essa mudança de mindset para conseguir usar, né? E virar independente da camada só introdutória, né? É isso. Eu vejo algumas consultorias que eu dou de implementação de AI, o que eu vejo? Tu precisa ter alta liderança, entendendo qual que vai ser a visão dela em relação ao AI. Então, todo mundo... As coisas mais simples. Eu vou comprar a ChatGPT para todo mundo? Pô, não precisa agora que o ChatGPT 4.0 é de graça. Então, tá bom. Passou isso. As pessoas podem usar para que tipos de tarefas, para que tipos de documento. Então, tu tem uma visão aqui da alta gestão, de ela criar o conhecimento e pelo menos dar uma diretriz básica sobre isso. Dado isso, ela precisa entender se ela quer acelerar esse processo ou frear. Eu acho que... E às vezes até onde, né? Onde? Exatamente. Incentivar isso, colocar dentro da cultura, dos rituais, das formas de reconhecimento e de promoção disso. À medida que a alta gestão faz isso, à medida não, na verdade, em paralelo, em cada uma das funções que tu tem da empresa, a pessoa precisa estar olhando e estar testando e estar descobrindo o seguinte: isso aqui faz sentido para mim? Esse resultado aqui, essa ferramenta, ela já está madura o suficiente para eu confiar nela? E o que eu geralmente recomendo? Quais são os tipos de processos que tu deveria estar olhando dentro da tua empresa que provavelmente eles são ótimos para tu usar AI? São trabalhos, principalmente, onde tu tem uma repetição grande de tarefas, ou seja, trabalhos que tu vai, às vezes faz 5 vezes por semana, 10 vezes por semana, 10 vezes por mês. Dá uma olhada nisso, onde eles precisam de muitos dados e que geralmente tu passava muito tempo fazendo trabalho de máquina. Então imagina um use case super simples que é dentro de uma área de jurídico, tu tem que entrar em documentos e buscar dados, né? Então às vezes o nome, o CNPJ e tudo mais. Esse é um trabalho que pode levar horas, né? Em contratos complexos. Hoje, em 30 segundos, tu faz isso com uma qualidade muito boa, mesmo no ChatGPT. Então esse é o primeiro ponto. Trabalhos que tu pode automatizar. Pensa em toda vez que tu tiver trabalhos muito repetitivos, deveria estar pensando se é um trabalho de humano ou um trabalho de máquina. Se for um trabalho de máquina, essa é a primeira qualidade. A segunda é super importante que tenha um humano no loop. O que significa? Significa que depois que a máquina fez o trabalho dela, é importante que tenha um humano ali olhando e dizendo o seguinte: cara, isso aqui tá certo, isso aqui pelo menos faz sentido. Por quê? Porque a máquina ainda tem um problema estrutural de alucinação. Então, o melhor cenário, tu não tá usando a máquina para substituir o teu trabalho. Tu tá usando a máquina para te deixar mais eficiente. A melhor combinação que a gente tem hoje é do humano mais a máquina. Não é só da máquina. A gente está muito longe e é preciso dar tranquilidade para as pessoas da máquina substituindo o trabalho humano. Então não faz sentido a gente usar dessa maneira.
Traz a máquina para perto de ti e faz ela trabalhar para ti, e não ao contrário. E um terceiro ponto que para mim é importante, daí depende muito do tipo de dado que tu está trabalhando, em relação a sigilo, em relação à confidencialidade. No geral, os modelos hoje, eles estão bem mais seguros, mas tu consegue fazer aplicações internas dentro do teu próprio servidor, onde roda com a tua própria tecnologia, onde tornam isso basicamente a prova de algum tipo de vazamento. Então, eu pensaria nessas 3 coisas. Com esses 3 itens, tu já consegue olhar para o teu dia a dia e pensa, cara, onde é que eu gasto muito trabalho, muito tempo, e eu tiro pouco valor? Uhum. Deveria estar olhando para esse tipo de processo para tentar implementar AI ali. Para já começar por aí, né, Cadu? E testar. E É um negócio leve. E vai ser contínuo, né? Uhum. E acho que um outro ponto também que faz sentido olhar é o seguinte, né? Quanto que aquela solução é core para você? Então, talvez, no modelo da sua entrega para o cliente, não faça necessariamente sentido você começar por aí, né? Começa com um processo que ainda não é tão no core, ou se for no core, aí quando você fizer o scan de quem vai te ajudar, buscar qual vai ser o parceiro que vai te ajudar, os critérios deveriam ser mais sólidos ali para buscar parceiro, né? Não vai ser a startup que nasceu há 2 dias Não. que você vai colocar na sua solução. No exemplo, por exemplo, o iFood, a inteligência artificial que tem para fazer as recomendações e tudo mais. Você não vai colocar ali, começar por ali, colocando uma empresa que nasceu há 2 dias, né? Então também tem que ter essa preocupação na velocidade que está nascendo muita empresa, né? Exato. Eu acho que quando tu tá falando do core mesmo, isso vai ser diferencial competitivo. Se tu olha o iFood, talvez o iFood, talvez não, o iFood é impressionante, que mesmo no Vale do Silício, a gente estava discutindo muitos casos deles. Eles são uma referência para o mundo. O que eles conseguiram fazer no Brasil é uma questão de orgulho mesmo. Então, se tu consegue hoje pedir no iFood, com o preço que tu faz, com a velocidade, com o atendimento, e as coisas chegam e funcionam, e ainda sendo uma empresa super lucrativa, é basicamente porque eles investiram lá em 2018, começaram a investir muito em inteligência artificial. E eles são uma prova, e não a inteligência artificial do ChatGPT, a inteligência artificial de pegar dados e conseguir ajudar eles a fazer previsões, predições, e tomar decisões mais acertadas. Então, toda a parte de roteamento de entregadores, toda a parte de pricing, toda a parte de quem faz o quê, que tipo de oferta tu mostra para uma pessoa, isso tudo hoje não é feito por pessoas, é feito por máquinas, né? Eu acho que eles são um exemplo excepcional de investir em inteligência artificial e ganhar uma performance absurda, assim. E eu acho que eles é um case a ser seguido no Brasil, sem dúvida. Olhando para o core deles e como eles conseguiram tomar melhores decisões, acreditando na máquina e nos processos. E na época, né, da pandemia e tudo mais, foi onde eles também ganharam uma velocidade gigantesca aqui no Brasil, né? Um crescimento grande. E tinha outros concorrentes que não conseguiram acompanhar na mesma curva e na mesma velocidade. Talvez daí o diferencial competitivo, né? No final das contas, a gente tem que dar para a máquina o que ela faz bem e dar para o humano o que ele faz bem. Quando tu coloca uma máquina para competir com um humano... Você tá olhando duas coisas que... Você tá olhando duas soluções diferentes para resolver um problema. Não dá. Mesmo problema, né? assim. Uma calculadora é melhor do que a gente, faz muito tempo, né? O grande hype, né? Assim, a primeira mostra do potencial que a AI podia ter foi em 1997 com o Deep Blue contra o Kasparov. O Kasparov era um grã-mestre de xadrez e foi a primeira vez que um computador ganhou de um grã-mestre de xadrez. Ele não devia perder há anos, né? Imagina, né? E o que foi super interessante dele? Durante quase 20 anos, assim que ele perdeu a primeira partida, ele começou a provocar e dizer o seguinte: eu quero fazer os meus treinamentos para competir no campeonato mundial usando inteligência artificial. E ele mais o robô se tornaram muito melhores do que só ele sozinho treinando da maneira antiga. Ou então, só o robô sozinho. Hoje o robô é impossível, literalmente impossível, uma pessoa ganhar de um robô jogando xadrez. A tecnologia avançou tanto que não dá, mas por muito tempo a melhor combinação era um grã-mestre
com a inteligência artificial. E é o que a gente vai ver por muito tempo na nossa realidade também. Então, a gente vai ver uma pessoa super capacitada, com os skills, entendendo exatamente a função, entendendo a relação da empresa, empoderada por AI, ela vai ser muito melhor. A gente está vendo isso, por exemplo, na medicina. Em 2016, tem uma frase que meio que ficou super conhecida, que a radiologia ia acabar. E logo após veio uma outra visão que foi o seguinte, cara, os radiologistas, eles não vão ser substituídos pela AI. Os radiologistas vão ser substituídos por radiologistas que usam AI. E essa é a visão mais moderna que a gente tem. Então, todo o trabalho que é de máquina, a máquina está fazendo, mas tu ainda precisa de um médico lá dizendo o seguinte, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Isso aqui, para esse paciente, é um caso diferente. Então, essa combinação aqui que eu acho que precisa dar muita tranquilidade para as pessoas, para elas abraçarem AI, porque a AI ainda vai levar bastante tempo para tomar o emprego de todo mundo. Para chegar naqueles cenários da superinteligência, mais futuristas e tudo mais. Acho que tem uma curva, né, Cadu? E quando você olha assim, você falou muito do profissional aplicando, né, e da pessoa conseguindo trazer isso para o trabalho. Mas quando você olha e você vê a formação profissional ou o nível de preparo dos profissionais aqui do Brasil versus o nível de preparo dos profissionais do Vale do Silício, o que você percebe de diferença? Tem um gap? Lá já é tão falado que todo mundo sabe mais do que aqui, é uma coisa mais equiparada. Como que você avalia, assim, empiricamente? Legal. Eu acho que são 3 cenários. Eu acho que tem a bolha que eu vivo em Stanford, que ela é diferente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não vive o que é a bolha do Vale do Silício. E ali, todo mundo está vivendo isso, respirando isso, então ali realmente está muito intenso. Eu acho que tu vê um conhecimento, a média do conhecimento muito alta. O que é a grande diferença, talvez, deles, de Stanford, do Vale do Silício, para o resto dos Estados Unidos e para o Brasil? E eu coloco aqui Brasil e Estados Unidos praticamente no mesmo nível. É a curiosidade e é o tempo dedicado para fazer isso. O conteúdo hoje, tu consegue acessar cursos de graça do Google, da Amazon, da IBM, da Microsoft, excepcionais sobre AI. Então, o conhecimento está ali. Agora basta tu colocar energia e fazer esse negócio acontecer. Obviamente que esses cursos ainda são muito americanos. E uma das iniciativas que é super importante é tu conseguir pegar alguém que entenda do Brasil, entenda dos melhores cursos de AI e tu consiga tropicalizar isso pra gente. Isso facilita muito. Mas tem muito acesso à informação, tem muito conhecimento para pelo menos sair do zero. E ali você vai conseguindo construir a sua base de conhecimento em cima daquilo que você acredita e que faz sentido para a sua realidade. E eu acredito que esse processo de educação ele ainda vai levar muito tempo, mas tem uma ótima oportunidade de sair na frente. Se tu conseguir olhar nas próximas semanas, meses, programas, cursos, qualquer coisa que te faça, que te dê esse diferencial competitivo, a gente está num momento único para isso. Né? Tem gente que vai levar 5 anos para aprender sobre isso. Por que você vai esperar 5 anos se é uma coisa que vai acontecer, se você pode começar a aprender hoje? Então, essa é um pouco da visão do que eu acho que está acontecendo no Vale do Silício. Está todo mundo aprendendo hoje, está todo mundo entendendo que isso vai ser uma coisa grande. Então, vamos investir nosso tempo nisso. Talvez assim, né? Tenha uma visão de aonde eu tô, onde o profissional tá, aonde a indústria que ele tá inserido já tá e o que tem pela frente, né? Talvez no Vale do Silício essa primeira pernada de entendimento de onde tá o mercado que a pessoa tá inserida, perfeito, ele já esteja mais avançado e aí tá desenvolvendo a partir dali. E no resto dos Estados Unidos e no Brasil, talvez sejam as duas pernas ainda que precisam evoluir, né? E é legal essa visão que você traz, assim, acho que deve motivar muita gente que tá vendo a gente e aqui é do Brasil e tudo mais, que não é um bicho de 7 cabeças, não tem os Estados Unidos, só quem tá lá. Não, acho que tem pessoas que estão desenvolvendo tecnologia nas universidades, nas grandes empresas e nas outras empresas, mas tem um caminho para você pular nessa onda e conseguir também ser um agente de transformação e de impulsionar essa visão, né, Cadu? Eu acho, tu tocou num ponto muito importante, assim, talvez
as pessoas, elas são mais ágeis e mais rápidas do que as empresas, naturalmente, né? Porque está movendo uma pessoa e não centenas. Tem uma oportunidade gigantesca aqui para o profissional para criar um diferencial e ele ser a liderança disso. Alguém que fez um curso, que se preparou e que entende como é de AI, ele pode ser a pessoa liderando esse processo dentro da empresa. Então, acho que essa é uma oportunidade gigantesca para quem realmente se aprofundar nesse tema e conseguir adaptar isso para sua indústria. Porque o que acontece numa indústria dos Estados Unidos é diferente do que acontece na indústria do Brasil, mas mesmo quando tu olha várias empresas, cada uma tem suas peculiaridades. Então, ser o líder disso na empresa, eu já vi alguns casos de pessoas crescendo porque tinha feito um curso, alguma coisa assim, que ainda era básico, mas dentro da organização, ele era a pessoa que mais conhecia. Ele já estava se destacando. Já se destacando. E é um negócio super simples. Acho que o conteúdo da internet hoje, a gente tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. E é difícil de curar também, né? É difícil de curar. A forma como eu falo sobre isso, eu penso o seguinte: se tu tá seguindo alguém, ou se tu tá vendo alguém que é uma pessoa muito cheia de certeza, talvez seja desconfie disso. Ela não sabe o que ela não sabe ainda, ela não sabe o chegou que ela nesse não sabe. ponto. Os melhores professores que eu tive, e um cara que foi Eric Schmidt, que foi CEO do Google CEO e board member do Google por quase 20 anos, fundador do LinkedIn, próprio pessoal da OpenAI, todos eles têm uma coisa de expectativa, mas também de humildade de dizer o seguinte: a gente não sabe, tá mudando muito rápido. A gente tem vários conceitos que há 6 meses atrás a gente tinha certeza absoluta que ia ser por um caminho e se mostrou por outro. Então, desconfia, pega diversos pontos de vista. Se alguém tá falando que, vai acabar com o emprego, cara, ouve alguém que tá dizendo que não vai acabar. Se alguém tá falando que a inteligência artificial é ruim, tenta buscar perspectivas e criar o seu próprio ponto de vista. Mas desconfia dessa coisa muito certa. E do trabalho também, larga tudo e vai viver de inteligência artificial, porque isso é só o hype. Isso é a nova bolha que a gente vê todo ano acontecendo uma nova. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, vai dar trabalho para tu aprender, então se tu achar alguém que consegue te ajudar nesse processo, faz todo sentido, mas é só começar. Então, assim, se tu vai gastar teu tempo aprendendo uma coisa que talvez não te crie um diferencial competitivo, cara, AI, no momento que a gente está agora, é uma oportunidade de se destacar muito fácil. Ainda é um oceano azul, como a gente chama. Ainda quem começar tem muita chance de sair na frente e ser pioneiro. E justamente pelo fato de tentar, né, do conceito ágil ali, de começar a ajustar e ir aprendendo e tá aberto para o que tá surgindo, né? Se você for uma pessoa muito fechada do que você tá acostumado a fazer, esse é o profissional que tende a não ter sucesso nesse universo que muda muito rápido, né? Exato. Quem tá saindo hoje muito na frente é quem tá testando. Aprendeu, testa. Aprendeu, testa. A própria tecnologia, ela tá ficando madura nisso, né? Ela recebe... Cada vez mais user-friendly, mais fácil, né? Exatamente. Toda vez que tu faz uma interação com ela, ela aprende com o teu comportamento. Ela vai vendo se aquilo foi bom ou ruim. Então, se a ferramenta tá aprendendo, aprende com ela também. Usa, brinca com isso, se diverte ali e vai testando. Eu acho que esse é um negócio que ninguém tem desculpa para não fazer, assim. Gasta lá 20 minutinhos do teu dia, pensa, olha para lá e diz, como é o meu processo, como é o dia a dia poderia ser diferente. Eu uso ferramentas, assim, o dia inteiro, e deve fazer umas 6 semanas, algumas das ferramentas caíram. Cara, meu dia ficou... Você não sabia mais nem cara, como... É assim que eu tenho que fazer, e que difícil e tudo mais. Então, te dá muita produtividade. Isso, imagina tirar o Google hoje, que todo mundo usa, tirar o Google. Tirar a internet, Falar, tirar a eletricidade. Eu acho que em pouco tempo vai ser tirar a AI. Tirar a AI. E Cadu, pra gente encerrar aqui nosso papo, queria te pedir pra deixar uma... O que você vê de perspectiva pra frente? Acho que a gente foi pincelando até essa última colocação sua, vai bem nessa linha. Mas pra quem tá aqui, o que tem de perspectiva pra frente? O que você deixaria de mensagem para as pessoas? Acho que a gente tem uma ferramenta gigantesca que vai realmente mudar o mundo, como a gente interage com as máquinas. Talvez esse seja o principal ponto. Mas ninguém sabe ao certo se isso vai levar 2 anos ou 10 anos.
para realmente mudar o mundo como a gente vive. Mas vai acontecer. Uhum. E o que eu deixo assim, cara, começa a estudar isso hoje. Não tem nada que tu vai fazer hoje que vai te dar mais produtividade, que vai te dar mais alavancagem, do que tu entender uma ferramenta tão poderosa como essa. Assim, obviamente eu tenho todos os meus vieses, porque eu estou vivendo isso com uma intensidade muito grande e tive a sorte de fazer isso dentro do Vale do Silício, mas eu consigo ver isso acontecendo já em alguns pontos, e eu acredito que isso vai acontecer na indústria de uma maneira muito, muito profunda. A gente vai ter realmente uma revolução acontecendo em cima disso, e a gente tem uma ótima oportunidade aqui de várias pessoas que estão nos ouvindo serem as pessoas que vão causar essa revolução. Não imagine esse negócio como um negócio do Vale do Silício. Alguém vai precisar vir para o Brasil e implementar isso numa empresa. E essa pessoa pode ser você, né? Tem muita gente aqui que tem essa oportunidade. Então, esse eu acho que é a grande mensagem que eu deixo. Assim, a AI ela vai fazer muita coisa, mas ainda tem uma parte gigantesca que vai depender dos humanos. E essa é uma oportunidade muito grande para tu conseguir se alavancar e principalmente crescer na sua carreira. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final aí. E se qualquer pessoa quiser entender mais sobre isso, quiser discutir, pega daí minhas redes sociais, meu LinkedIn, Instagram, me manda uma mensagem ali, a gente vai conversando, eu vou estar super disposto a ajudar aí quem tiver dúvidas de como aprender AI, de como aplicar isso na sua empresa, de como ganhar mais produtividade. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje e estou adorando fazer. É isso, assim, acho que você trouxe bastante pontos, Cadu, que inspiram realmente, assim, que desmistificam um pouco do Vale do Silício, ao mesmo tempo que traz o grau de inovação que tem, e mostra que realmente é uma questão mais de mindset da pessoa querer usar, testar e se colocar nessa posição de vanguarda do que alguma coisa, um bicho de 7 cabeças, Não. uma coisa que é impossível, né? E para quem quer se conectar com você comentou das redes sociais, mas quais são as suas? Como que as pessoas te acham? Pode buscar por Cadu Souza, Cadu Souza AI. Então esse é o meu Instagram. E no LinkedIn é Cadu Souza também. Se colocar Cadu Souza Stanford, com certeza vai me encontrar. Pode mandar uma DM ali, eu estou super disponível para responder. Tem bastante conteúdo de como aplicar isso na tua vida profissional, na tua empresa, como principalmente se alavancar nesse comecinho da jornada de AI. Então a minha ideia é estar sempre produzindo isso e ajudando as pessoas, porque eu realmente acredito que essa ferramenta vai mudar a vida de muita gente para melhor. É isso, tenho certeza também. Obrigada, Cadu. Que Obrigada, isso, foi foi um um prazer. prazer contar com você aqui e que deu certo aqui essas agendas direto do Vale do Silício aqui para falar com a gente. Obrigada, Cadu. Obrigadão. Esse foi mais um episódio da série Acelera aí. E se você gostou, curte e compartilha com quem também se interessa por inteligência artificial. E fica de olho pro episódio da semana que vem.